estrago decorrente disso. Um outro marco que é mais recente e que ainda polêmico para algumas pessoas, mas que a gente precisa acabar com essa polêmica, que é o indetectável igual a intransmissível. Quando a gente fala de HIV, a gente fala também do estigma de saúde sexual, não só das práticas sexuais entre as pessoas, mas também para fins de reprodução. Então, eu tenho certeza que muita gente aqui também vivenciou uma era em que não precisa puxar muito lá para trás. O bom do HIV é isso, que é tudo tão dinâmico que aconteceu ontem, né? Então, até 2010, a gente só tratava ali pessoas que tivessem um número específico de CD4, ou seja, a gente começava a tratar as pessoas já imunodeprimidas. E hoje a gente já vive uma era do teste-trate, né, onde você já diagnosticou a infecção pelo HIV, você não espera ter AIDS, você já está tratando. E a gente também venceu, até que, enfim, essa barreira da transmissibilidade em pessoas vivendo com HIV que estão indetectáveis por aderirem à terapia antirretroviral. Hoje a gente sabe, desde 2017, na verdade, que pessoas indetectáveis que vivem com HIV não transmitem o vírus, independente de como pratiquem sexo. E, portanto, também não precisam de uma forma de reprodução assistida para se reproduzirem, né? Então, pessoas que vivem com HIV podem ter filhos. Eu trago aqui até, divido com vocês uma experiência que eu tive, que desestigmatiza bastante essa ideia que a gente tem. Eu tive a experiência, durante a residência em infectologia no Emílio Ribas, de ter um paciente vivendo com HIV heterossexual, homem cisgênero heterossexual, que até 2018 ainda insistia em métodos de lavagem espermática para conseguir tentar ter filho. E eu não sabia, eu não conhecia a parceira desse paciente. E aí eu sempre tenho esse hábito de querer conhecer os parceiros dos meus pacientes. Falei, convoca ela para a gente bater um papo, para a gente conversar, para eu entender também, né, dentro dessa relação, o que o HIV, o que essa infecção significa para essa tua parceira. E aí eles dividiram comigo essa aflição de não conseguirem engravidar, porque nunca conseguiam. Eu disse, gente, mas 2018 isso já era sabido, né? Então, como mesmo dentro da comunidade científica, mesmo dentro da comunidade médica, dos profissionais de saúde, a gente ainda tem que desfazer alguns mitos. E esse casal, enfim, conseguiu aí, depois de tomar ciência dessas informações, seguir a sua saúde sexual e reprodutiva como uma outra pessoa qualquer, né? Então, realmente, a gente teve esse outro avanço muito marcante em 2017, e a atacada final aí já veio em 2019, com o Partner 2, né? Que foi o ensaio que mostrou realmente, findou essa discussão em relação à possibilidade de transmissão do HIV entre pessoas indetectáveis. Isso realmente não acontece. Então, esse vem como um segundo marco importante que está aí atrelado com a terapia antirretroviral, pois não seria possível se a gente não tivesse medicações altamente eficazes. E sobre a disponibilidade disso no Brasil, Robson, o Brasil ele sempre teve um destaque muito grande em relação ao seu programa de enfrentamento à infecção pelo HIV e combate à AIDS, né? A gente tem um tratamento 100% disponível no SUS, isso é realmente muito fundamental dentro do enfrentamento a essa pandemia, e hoje muito facilitado também. Com apenas 2 comprimidos por dia, o usuário, né, consegue indetectar a carga viral em menos de um mês, na maioria das vezes, já não transmite mais, e hoje, com eventos adversos infinitamente incomparáveis, na verdade, em relação ao que se tinha lá atrás. A gente tem um número de comprimidos factível. Hoje, muita gente que não tem nenhuma infecção e nenhuma doença, nenhuma comorbidade, toma mais do que isso para eventuais suplementações ou complementações nesse mundo fitness em que a gente vive, né? E é muito mais fácil, às vezes, até aderir a tratamentos como o do HIV do que aderir a tratamentos como um tratamento para um diabético, a depender do estágio em que essa pessoa se encontra da doença. Eu sempre faço essa comparação também. Então, a gente tem que vencer muitos estigmas e a gente vem caminhando aí a passos largos, não tão largos quanto a gente gostaria, por se tratar de uma doença e de uma infecção sexualmente transmissível, né? Então, isso realmente gera algum tabu, mas a gente caminha a passos largos nesse sentido. E além do tratamento, o que a gente vai discutir depois, hoje, novidades aí em relação à prevenção. O que a gente tem de prevenção hoje, de arsenal de prevenção? A gente, além do método de barreira, que continua sendo um método bastante eficaz contra a infecção
pelo HIV, que é um vírus diminuto em relação a tamanho estrutural, como a Mônica já falou. Então, o método de barreira ainda é um método de prevenção universal para a grande maioria das infecções, mas não para a grande maioria das pessoas, e que isso fique claro, né? A gente tem que ter a ciência de que método de prevenção bom é aquele que você consegue usar. Não é a camisinha, não é a PrEP, não é a PEP, não é a testagem, é tudo isso combinado e quando e como cada um conseguir utilizar. Não é todo mundo que consegue utilizar camisinha, não adianta a gente viver nesse mundo fantástico que não existe, né? E a gente precisa, sim, desenvolver novas armas, e hoje a gente tem a profilaxia pós-exposição, que é o uso também do tratamento antirretroviral por 28 dias após uma exposição sexual de risco ou após um acidente com material biológico, que evita, em praticamente 100% das vezes, a evolução para essa infecção. E também temos a pré-exposição, né? A profilaxia com 2 antirretrovirais em um único comprimido, que a gente utiliza como PrEP, né? Popularmente conhecida como PrEP, para populações mais vulneráveis e para populações-chave à infecção pelo HIV. Com um comprimido por dia, a gente consegue uma eficácia de até 99% contra a infecção por esse vírus. Então, a gente está cercado de armas de prevenção e vamos discutir ainda outras novidades, como a vacina, que vem se apontando aí como um futuro promissor.